Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça isso por 2, ou quando muito, 3, cada um por sua vez. E haja um que interprete, mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem os profetas, 2 ou 3, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Porventura foi de vós que partiu a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, ele é ignorado. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Esse texto da palavra de Deus, apóstolo Paulo escreveu primeiramente à igreja de Corinto para instruí-los como cultuar a Deus de maneira edificante. Está aqui no versículo 26, ele fala: quando vocês se congregarem, e um tem doutrina, revelação, língua, interpretação, salmo, tudo deve ser feito para o quê? Edificação. No culto a Deus, quando nós nos congregamos, quando nós nos juntamos e é para o culto a Deus, tudo deve ser feito de maneira que concorra para a edificação. Infelizmente, isso precisa ser dito, essas coisas precisam ser ditas para servirem de alerta. Há igrejas que vêm como objetivo do culto, não a edificação, mas um verdadeiro show para agradar e segurar as pessoas, para encher a igreja e segurar ali as pessoas. Então fazem cultos, não pensando na vontade de Deus, não pensando na edificação espiritual, mas pensando em agradar as pessoas. O culto tem que ser realmente bonito, né? Há o salmo que diz que nós devemos tocar bem e com júbilo. Mas nós precisamos lembrar que nós estamos fazendo culto, em primeiro lugar, para Deus, e não para satisfação, não para satisfação emocional
ou do senso estético, né, do ser humano. O culto não pode ser antropocêntrico. O culto precisa ser sempre cristocêntrico, teocêntrico. Não é o homem que tem que estar no centro do culto. O culto não é voltado para satisfazer o homem. O culto tem que ser voltado para satisfazer a Deus. E se é voltado para a satisfação de Deus, tem que ser visando a nosso crescimento espiritual, a nossa edificação. Porque a palavra de Deus deixa claro que tem que ser assim. Esse é o desejo de Deus. Quando nós nos reunimos, tem que ser para a nossa edificação. E a igreja de Corinto, isso não estava acontecendo. A igreja de Corinto era muito problemática, viu? Paulo diz que eles estavam muito inchados em si mesmos, se julgavam muito sábios, estavam muito arrogantes, achando que sabiam tudo. E Paulo chega a dizer para eles: eu sou o desprezível, eu sou o que nada sabe, eu sou o pior de todos. Vocês são os que sabem tudo, vocês são os grandes espirituais. Obviamente Paulo estava fazendo isso para ver se eles caíam em si. E Paulo prossegue e diz: na realidade vocês estão inchados em si mesmos, arrogantes. Eu vi alguns dias atrás um vídeo de uma cobra. Ela não é venenosa. Ela querendo impressionar, ela querendo meter medo, com medo de ser predada, né, por outro animal maior, que deveria ser os seres humanos que estavam ali perto, filmando-a. O que ela fez? Ela se inchou toda. Eu não sei que mecanismo é aquele, talvez a nossa bióloga aí depois pesquise e me explique. Inchou para impressionar, mais ou menos isso que aqueles crentes de Corinto faziam, inchados em si mesmo, inchados na sua arrogância, queriam impressionar os outros membros da igreja, cada um queria parecer mais que o outro, e isso eles levavam para o culto. E Paulo disse que, na realidade, estavam agindo assim. Paulo diz que eles eram carnais. Capítulo 3, versículo 1. Não eram crentes maduros, eram carnais, por isso que agiam assim. Paulo também fala aqui no capítulo 12, versículo 1, que eles eram ignorantes a respeito dos dons espirituais, que eles não sabiam nada. Eles estavam lá querendo enrolar a língua, uma série de coisas, achando que isso eram dons espirituais, e Paulo falou: olha, vocês não sabem nada. Eu quero que vocês aprendam a respeito disso. Eu vou ensinar a respeito disso para vocês, que eu não quero que vocês permaneçam nessa ignorância a respeito dos dons espirituais. E aí a gente vê aqui no primeiro versículo que foi lido, e ao longo da leitura nós percebemos também que um monte de gente lá queria cantar no culto. Quando vós congregais, cada um de vós tem o quê? Salmo. Os salmos eram cantados pelos judeus, né? O livro dos salmos era o cantor cristão, vamos dizer assim, dos judeus. E nós vemos aqui na Epístola aos Colossenses, Paulo depois mencionando um tipo de cântico que não era dos judeus. Quando o evangelho chegou no mundo helenizado, já começaram a incorporar outros tipos de cânticos além dos salmos, né? Mas originalmente o que eles usavam para cantar eram os salmos. E todo mundo no culto lá queria cantar alguma coisa. Outros queriam fazer o quê? Outros queriam ensinar. Paulo fala que outros têm o quê? Doutrina e revelação. Revelação aqui não é no sentido de adivinhação, não. Revelação aqui, a palavra que está aqui no grego, é da mesma raiz daquela que dá o nome ao livro do Apocalipse. Algo que
que está oculto, que é descortinado, né? Algo da palavra de Deus que a nossa mente não apreendeu e que vai ser descortinado para nós. E tanto é esse o sentido que está junto aqui com doutrina e revelação, né? Muitos queriam chegar no culto para ensinar. A princípio é bom, o ensino da palavra de Deus é necessário. São dons, inclusive, mencionados na lista dos dons, os dons de mestre, o dom de doutor. Mas estava o culto meio bagunçado, porque um monte de gente queria fazer, né? Outros queriam chegar no culto e falar línguas. E outros queriam interpretar as tais línguas. O que Paulo fez? Aquele pessoal todo cheio de si, Paulo foi argumentando, Paulo foi mostrando, de uma maneira muito sábia, que o culto não podia ser uma baderna. Tudo que fosse feito no culto tinha que ser para contribuir para a edificação de todos os crentes, né? E nós vamos ver também nesse capítulo até para conversão, também para conversão dos incrédulos, né?